Olá, graças e paz a todos que nos acompanham aqui nessa aula de batismo. Vamos hoje ver aqui as sessões 3 e a sessão número 4, certo? Então, você que não pôde acompanhar a nossa aula presencialmente, este é um vídeo direcionado para você. Eu espero que tenhamos um momento aqui precioso e um momento de aprendizagem significativo aqui nesses próximos minutos, tá certo? Então, assim, o tema é batismo, né? Então, é uma turma que está se preparando aí para cumprir a ordem de Jesus. Foi o Senhor Jesus que estabeleceu a ordem, né? De irmos e de fazermos discípulos. Todo aquele que crê deve ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E como é que você responderia hoje essa pergunta? Se alguém te perguntasse, né? O que é batismo? Se alguém perguntasse para você, uma pergunta que é muito comum no nosso contexto, você vai se batizar de novo? O que você responderia? Então é muito importante que você tenha uma resposta bíblica. Você que vai se batizar, é muito importante estudar a palavra de Deus sobre esse tema, certo? Para que você tenha as respostas e para que, acima de tudo, você se batize em plena inteireza de fé, porque o batismo é uma confissão pública de fé. O batismo é você confessar publicamente para os seus familiares que podem estar ali naquela cerimônia, para os seus irmãos em Cristo, certo? Para principados e potestades, você vai estar ali confessando que sua vida pertence única e exclusivamente a Deus. Então, é um tema realmente relevante, é um passo importante na vida de todo discípulo de Jesus, tá certo? E uma outra coisa importante que você deve saber sobre o batismo é que quando você estiver se batizando, você vai estar se identificando com a obra de Jesus. Você vai estar se identificando praticamente com 3 coisas: com a morte, com o sepultamento e com a ressurreição de Jesus. Então, a palavra de Deus, ela é clara quanto a isso, como esse texto aqui de Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4, onde o apóstolo Paulo diz: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então, eu queria que você atentasse para isso. O batismo, ele compreende 3 fases, onde você se identifica com a morte, com o sepultamento e ressurreição de Jesus. Você, ao entrar na água, simboliza morte. Assim como Cristo Jesus morreu, né? Você também está morto em Cristo Jesus. A sua natureza pecaminosa está morta em Cristo Jesus. O estar submerso, né, simboliza também sepultamento, simboliza que os nossos pecados foram sepultados em Cristo Jesus. E o sair da água também simboliza a ressurreição. Assim como Cristo Jesus venceu a morte, assim também todo e qualquer discípulo de Jesus irá vencer a morte. A morte não é o fim para nós, a morte não é o fim para os discípulos de Jesus. Então, olha só que fantástico, né? É o batismo, uma cerimônia pública cheia de significado, cheia de simbolismo e, acima de tudo, uma confissão pública da sua fé, onde você vai estar se identificando com a morte, com o sepultamento e com a ressurreição de Jesus. O sair da água simboliza também uma coisa muito importante, simboliza novidade de vida. Significa que aquele velho homem morreu com a sua natureza pecaminosa, e o sair da água simboliza realmente isso também, novidade de vida, purificação de pecados, né? Você ser capacitado por Deus para viver uma nova vida, tá certo? Então isso é o batismo, e é importante que você saiba responder a todos que te perguntam, né? Você vai se batizar de novo? Como assim você vai se batizar de novo? Certo? Uma outra pergunta que é muito comum é: tu já se batizou quando criança, né? Ou por que um segundo batismo? Então é errado, biblicamente falando, você dizer que vai estar se batizando de novo. Na verdade, há um só batismo, uma só fé. A palavra de Deus diz assim.
Então, a fé, ela precede ao batismo. Dessa forma, não tem por que batizarmos crianças, porque as crianças, elas não têm a capacidade de exercitar a fé. Então, o batismo é uma ordem dada por Cristo para a sua igreja, certo? Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a fé, ela sempre precede ao batismo. Você deve se batizar como resultado da sua fé em Cristo Jesus. De modo que, se você se batiza sem fé, você não está se batizando, você vai estar tomando banho, tá certo? Então, a fé, ela precede ao batismo. Então, nessas duas aulas, essas duas últimas aulas, nós falamos sobre isso, falamos sobre a nossa igreja, porque o batismo também implica você se tornar membro de uma igreja local, certo? Então, é através do batismo que você é considerado membro daquela igreja local. E como membro, é importante você conhecer a sua igreja e é importante você se comprometer com a sua igreja, com a igreja de Jesus, né? E com a igreja local que você decidiu congregar, tá certo? Então, mostrando um pouquinho para vocês, rapidamente, a nossa igreja ela tem uma visão, eu quero compartilhando aqui com vocês a tela, né? Que é o sonho de sermos uma imensa comunidade de discípulos de Jesus, que, fundamentada na Bíblia, se expande estado afora, focada no propósito de salvar e transformar vidas, usando toda a criatividade, dons e recursos disponíveis por meio de uma rede integrada de igrejas, ligada pelo ideal de unidade e compromisso, tornando-se referência de administração, organização, adoração e envolvimento social. A visão, meus amados, ela responde a seguinte pergunta, né? Para onde iremos? Para onde nós iremos como igreja? Para onde nós iremos? Qual o futuro da igreja? Então, a visão, ela demonstra para onde nós queremos ir. A visão é o futuro preferível. A visão tem a ver com o nosso sonho futuro. E nós também temos uma missão. A missão responde a seguinte pergunta: por que nós existimos como igreja? Qual é a razão da nossa existência? Então, está escrito aí. Pode ler comigo? Pregar o Evangelho aos perdidos e torná-los adoradores autênticos através da comunhão, do estudo bíblico, do serviço e do sustento da obra de Deus. Então, essa é a missão que nos define. E nesse sentido, nós temos feito congregações aí ao longo dos anos, né? Nós temos uma congregação no Outeiro, uma localidade aqui de Redenção, Boqueirão da Faísca, Guaci, distrito de Redenção, Antônio Diogo, distrito de Redenção, Guaiúba, nossos irmãos de Guaiúba também. Então, essa rede, ela visa evangelizar, pastorear, discipular, cumprindo a ordem de Jesus, né? E para isso, meus amados irmãos, é muito importante o seu compromisso. Não é interessante que você se batize e suma da igreja, como às vezes acontece, né? A pessoa se batiza e simplesmente some da igreja. Não, pelo contrário, você deve se batizar como símbolo da sua fé e do seu compromisso com o reino de Deus e com o seu compromisso com a igreja de Jesus. Então, sempre nas nossas salas de batismo, nós falamos sobre a importância disso, de você se tornar um membro ativo, não um membro fantasma, não um membro que só assiste, mas um membro envolvido. E você vai se envolver e vai crescer, certo? À medida que você cumpre esses compromissos. O pacto da membresia, que é o compromisso com Cristo e com a igreja. A Bíblia diz assim: antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. O pacto da maturidade, que é isso, pastor? É você se comprometer com o teu crescimento espiritual. Você tem feito devocional? Você tem lido a Bíblia todo dia? Você tem orado? Você tem buscado a Deus? Então, ninguém pode fazer isso por você. Então, é importante que você assuma, durante essa preparação para o batismo, posteriormente ao batismo, que você assuma o pacto de continuar crescendo, certo? Desenvolvendo bons hábitos. Pedro, ele diz aqui nesse texto, né? Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Beleza? Então, se comprometa com o seu crescimento espiritual. Nós desejamos isso, incentivamos isso, certo? Que você cresça a tal ponto de você poder ministrar a outros, a tal ponto de você poder cuidar de outros, a tal ponto de você evangelizar outros, tá certo? A tal ponto de você ser um servo frutífero na sua igreja, em nome de Jesus.
Um outro compromisso que é importante para os membros seria o compromisso ministerial. O que é isso, pastor? É você se comprometer a servir. Sirva na sua igreja local, certo? Deus te deu dons, Deus te deu talentos, você deve descobrir esses dons e você deve usar esses dons, esses talentos para servir o reino de Deus. O Senhor não te chamou para ser um espectador na igreja, só assistir, só assistir, só assistir, só engordar, como diz, né? Ovelhas gordas, só recebe, só recebe, só recebe, nunca transmite. E nós transmitimos a graça de Deus quando servimos uns aos outros. E aí eu não sei qual é o chamado de Deus para a sua vida. Eu sei que Ele é capaz de capacitar você para ser um servo frutífero dentro dessa comunidade local, tá certo? E aí, se o Senhor te chamou para cantar, cante. Se o Senhor te chamou para tocar um instrumento na igreja, toque esse instrumento. Se o Senhor te chamou para um ministério de oração, sei lá, crie um ministério de oração na tua igreja. Se o Senhor te chamou para ensinar a palavra de Deus, né? Ensina a palavra de Deus na tua igreja. Enfim, o Senhor nos chama e é importante ouvir o chamado de Deus. E um último pacto, um último compromisso que nós ensinamos para os nossos membros é o pacto missionário, certo? É você entender, compreender que o Senhor te chamou para anunciar as boas novas aos outros. A Bíblia diz lá em Atos 1:8, né? Está aí na tela, na íntegra. Atos 1:8 diz assim, olha só: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vós sereis as minhas testemunhas. O Senhor nos chamou também para testificarmos aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida, para compartilharmos com os outros essa tão grande salvação. Você tem um amigo que ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Evangelize para ele, conta o teu testemunho para ele, convida esse seu amigo, essa sua amiga para ir na igreja, convida o seu amigo para ir na tua casa, né? Onde você vai usar essa relação de amizade para compartilhar o reino de Deus, para compartilhar as boas novas, tá certo? Então, em primeiro lugar, isso, e a sessão de número 3 é basicamente isso: você entender e compreender que o Senhor te chamou com um propósito, que o Senhor te chamou não para ser um frequentador, o Senhor te chamou para que você se torne uma árvore frutífera. Lembra daquela passagem onde Jesus amaldiçoou uma figueira porque não tinha nela frutos? Então, João Batista também diz que o machado está posto na raiz das árvores, e as árvores que não geram frutos serão cortadas, serão lançadas ao fogo. Então, os discípulos de Jesus, eles devem gerar frutos no seu compromisso, no seu envolvimento, está certo? No seu compromisso com o seu próprio crescimento espiritual, no seu compromisso com o serviço na igreja, no seu compromisso em sustentar a obra de Deus com seus dízimos, com suas ofertas, com seus talentos. Então, tudo isso é muito importante. E por que nós temos esses pactos, né? Nós temos esses pactos, amados, porque nós nos tornamos aquilo que nos comprometemos a ser, certo? Porque se você decidir, se você se comprometer a ser um servo frutífero, é isso que vai acontecer com a sua vida. Se você estiver comprometido com o seu crescimento espiritual, é exatamente isso que vai acontecer, tá certo? Dúvidas? Eu espero que não, tá? Mas é importante você abrir a sua Bíblia, você estudar a sua Bíblia sobre os recursos, aliás, sobre os assuntos que estamos falando aqui, que estamos ensinando aqui para vocês. Nós podemos até disponibilizar esses slides para vocês em forma de PDF, para que vocês também estudem, para que vocês estudem em casa, certo? Então é isso. E a sessão de número 4, e nós terminamos com essa sessão. A sessão de número 4 fala um pouquinho da estrutura da nossa igreja. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, tá certo? Nossa estrutura, 1 Coríntios capítulo 14, verso 33 e verso 40, porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Faça tudo com decência e com ordem. O Senhor nos chamou para sermos igreja. O Senhor nos chamou para vivermos igreja. O Senhor nos chamou não para irmos à igreja, mas para sermos igreja. Você sabe a diferença de ir para a igreja e ser igreja? Então há uma diferença enorme, certo?
O ir para a igreja, tradicionalmente falando nas igrejas evangélicas, tem a ver com você ir para o templo. Então a pessoa está sempre indo para o templo, está sempre indo para o lugar de reunião, digamos assim, né? Mas isso não é ser igreja. Ser igreja tem a ver com conhecer a Deus, conhecer o seu chamado, né? Fazermos parte daqueles que foram chamados por Deus para sermos sal e luz numa sociedade que está em trevas, tá certo? Então Deus nos chamou para isso. E o que é ser igreja? E eu quero compartilhar com vocês quatro ilustrações bíblicas que explicam para nós o que é igreja. Lembre-se, se batizar em uma igreja local é você assumir o compromisso com essa igreja local, certo? E o que é igreja, certo? Igreja não é clube. Igreja é muito mais do que um clube. Igreja é muito mais do que uma lista de hall de membros, certo? Igreja é muito mais do que um lugar para ir. Igreja tem a ver com comunhão. Então, são quatro ilustrações. A primeira é comunhão. Igreja é uma comunhão. Igreja é viver em comunhão. De modo que é uma grande piada, certo? É uma grande fake news você dizer assim, não, eu não estou indo para a igreja, mas eu estou bem com o Senhor. Estou bem com Deus. Eu sou igreja na minha casa. Não. É um grande equívoco. Igreja é comunhão. A Bíblia diz aqui em Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e consegue ler aí? E na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então viver igreja, viver em comunhão, viver igreja é cumprir os mandamentos recíprocos. São mais de 40 mandamentos recíprocos na Bíblia, tipo amai uns aos outros, servir uns aos outros, carregai as cargas uns dos outros, suportai-vos uns aos outros, certo? Então são mais de 40 mandamentos de mutualidade, de cuidarmos uns dos outros. Então não existe esse negócio de ser igreja, de viver vida cristã assistindo culto em casa, né? Assistindo a um teleevangelista no YouTube. Igreja implica pessoas, implica relacionamentos, e você vai viver igreja realmente em comunhão. Uma segunda, e aí só para conferir aqui, né, a palavra de Deus diz assim, olha, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz, assim pois sigamos as coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação mútua. Então, nesse sentido, como igreja comunhão, qualquer atitude que cause desunião é pecado, irmãos. Se alguém te magoou, perdoe. Se você magoou alguém, peça perdão, certo? Então isso é uma das grandes características de que verdadeiramente você conhece a Jesus, é você perdoar quem te ofendeu, você pedir perdão a quem você ofendeu. Então Colossenses 3,15 diz isso, né? E a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Tiago 4,11 diz, olha irmãos, não falei mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Então o Senhor nos chamou para vivermos em paz e para promovermos a paz. Igreja é comunhão. Uma segunda ilustração para o que significa igreja é essa que você está vendo na sua tela. Igreja é uma família. Por que os irmãos se chamam, eu já estou dando a resposta, né? Por que os crentes se chamam de irmãos, né? Porque fazemos parte da mesma família. A Bíblia diz isso, finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, cheios de amor, né, fraternal. Eu devo amar o meu irmão, eu devo amar, eu devo ser amado. Então viver igreja tem a ver com isso, nós somos uma família. Aí eu pergunto para você, tua família é perfeita? Responde aí, só você e Deus. Sua família é perfeita? Há erros dentro da sua família? Os membros da sua família cometem erros? Então, se dentro da nossa família existem erros, se dentro da nossa própria família nós não somos perfeitos, então imagine a coletividade de uma grande igreja. É lógico que numa coletividade vai existir problemas,
irão acontecer problemas. E nessa hora a nossa fé é testada, nós temos que perdoar, nós temos que amar o nosso irmão. E amar vai para além do sentimento, amar é atitude de fazer o bem, né? Atitude de agregar. Há uma terceira ilustração bíblica para o que significa ser igreja, viver igreja, é que a igreja é um corpo. Paulo ele diz isso aqui, né? Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente seus membros, certo, irmão? Aqui diz, né? Nós somos um corpo, não uma empresa, nós somos um organismo, não uma organização. Ou seja, você faz parte de um corpo, você faz parte do corpo de Cristo e como tal você é membro desse corpo. Você não pode fazer tudo que o corpo faz, mas há uma função que você é capaz de fazer, de modo que o olho vê, o nariz cheira, a boca fala, os dedos apalpam, pegam, né? Então é interessante essa visão de que a igreja ela é um corpo, você é um membro desse corpo, você tem uma função dentro desse corpo, não há inúteis na casa de Deus, todos nós temos uma função, tá certo? E aí, qual é a sua função dentro da sua congregação? Qual é a sua função dentro da sua igreja? Você está fazendo essa função? Você está realizando essa função? Ah, pastor, nem sei qual é ainda. Descubra qual é a sua função e realize a sua função, tá certo? Não fique criticando os outros membros da comunidade pelo fato deles estarem fazendo aquilo que o Senhor os chamou para fazer. Cada um de nós temos uma função, de modo que o olho não pode olhar para a boca e dizer assim: ah, Deus, por que o Senhor não me fez boca? Ou a boca olhar para a orelha e dizer: ah, Deus, por que o Senhor não me fez orelha? Cada função, cada membro tem a sua função, e quando cada membro está exercendo a sua função, a igreja cresce de forma saudável. Tá certo, amados? Então lembre-se disso, a igreja é um corpo, as pessoas são os ministros, os pastores dentro desse corpo são os administradores, os treinadores, né? Isso é muito relevante. A igreja também, e essa é a última ilustração para o que significa ser igreja também é se tornar, é ser membro, aliás, é ser parte do rebanho de Jesus. E prestem atenção, essa era a descrição preferida de Jesus. Jesus chamava os seus discípulos de ovelhas. Então, igreja é um rebanho. Igreja é ser ovelha de Jesus. Tá certo? João capítulo 10, Jesus disse assim: olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Ela de modo nenhum seguirá o estranho. Então, nós somos ovelhas de Jesus. Salmo 23, um dos salmos mais belos, mais lidos, mais conhecidos, né? O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu supremo pastor. Seguindo o salmo, o Senhor é aquele que me conduz a águas tranquilas, o Senhor é aquele que me conduz aos pastos verdejantes, ou seja, o meu pastor é aquele que é capaz de cuidar de mim, o meu pastor é aquele que cuida de mim, o meu pastor é aquele que supre as minhas necessidades, né? Me leva para águas tranquilas, me leva para pastos verdejantes, alimenta a minha fome, sacia as minhas sedes. É isso que Deus faz por nós, é isso que Jesus faz por nós. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Então, se submeta ao senhorio de Cristo, se submeta a Deus como sendo teu pastor, e Ele vai cuidar de você, Ele vai espantar as bestas feras, né? Ele vai proteger você dos falsos, dos lobos em pele de cordeiro, né? Então isso é muito importante, você ser pastoreado por Cristo. Você também se submeter aos pastores da sua igreja, né? Como sendo aqueles que cuidam, que zelam pelas suas almas. É isso que a palavra de Deus diz, né? Então, portanto, a igreja é cuidada e liderada por pastores. O apóstolo João registra aqui, tornou a perguntar-lhe Simão, filho de João: amas-me? Sim, Senhor, disse Pedro, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: pastoreai as minhas ovelhas. A expectativa que Jesus tinha em relação ao amor de Pedro é que ele se envolvesse na obra, é que ele cuidasse das coisas que ele cuida, é que ele amasse as coisas que ele ama. E o que é que Jesus ama demais?
Jesus ama demais a sua igreja. E se você ama Jesus, você também deve amar e pastorear a sua igreja, né? Cuidar da sua igreja, em nome de Jesus. Então, o que significa ser membro da igreja tem a ver com essas questões. Então, há uma diferença entre ser frequentador e ser membro. Eu acho que você já entendeu até aqui, né? Nessa aula, a diferença entre um frequentador e um membro de igreja é que o membro, ele tem compromisso, o frequentador não. O frequentador está ali só assistindo, o membro, ele é comprometido, o membro, ele se envolve, o membro, ele zela, ama a sua igreja, o membro é comprometido por sua igreja. Eu quero terminar aqui, tá certo? Eu quero terminar aqui falando que vocês serão desafiados a assinar um pacto de compromisso. Que pacto é esse, pastor? É um pacto, queridos, onde nós colocamos aquilo que é dever dos membros da Igreja de Jesus colocar em prática. Nós não vamos pedir de você nada que a Bíblia não peça, tá certo? Compromisso. Então, em nossa igreja, nós pedimos que os membros assinem um pacto de compromisso, certo? Para que você, de fato, seja comprometido dentro da comunidade, para que você combata todo o individualismo, para que você mostre que você é um membro ativo, que você pode ser contado, né? Estou aqui, pastor, eis-me aqui, Senhor, estou aqui para ajudar, para agregar, para somar, para abençoar, né? Eu não estou aqui para assistir, eu estou aqui para servir, eu não estou aqui como cliente, olha, não estão atendendo as minhas necessidades aqui dentro dessa igreja, chama aí o gerente que eu vou fazer uma reclamação. Não, você está ali para agregar, para servir, para se comprometer, certo? E à medida que você vai fazendo isso, você vai crescendo espiritualmente, certo? Então eu falei que vocês irão assinar um pacto de membresia, certo? E esse pacto vai pedir 4 atitudes suas. Nós estamos terminando aqui, então preste atenção. 4 atitudes inegociáveis nesse pacto que você vai assinar. O primeiro deles é proteger a unidade da sua igreja. Proteja a unidade da sua igreja, certo? Como é que você faz isso? Por agir em amor com os outros, por participar assiduamente de um grupo de comunhão, né? Por recusar fofoca, não fale mal de ninguém, né? Tem uma frase que diz assim, olha, não fale de mim, fale para mim. Eu acho que todo mundo gostaria disso, né? Não fale de mim não, né? Não fale de mim nas minhas costas, fale para mim. Então você proteger a unidade, por seguir os seus líderes, pessoas que estão servindo você. Um líder bíblico é aquele que está ali para servir, né? Então apoiar a vida dessas pessoas. A Bíblia diz em Hebreus 3,17: obedecei a vossos guias, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas, como quem há de prestar contas delas, para que o faça com alegria e não gemendo, porque isto não vos seria útil, certo? Uma outra coisa que nós pedimos é que você compartilhe a responsabilidade da igreja. Como é que você faz isso? Por orar pelo seu crescimento, por convidar os sem igreja, por receber com carinho os convidados. Lembre-se, você está ali, né, como aqueles que estão recebendo. Você não está ali como cliente, você está ali para receber, para acolher, né, para assumir a responsabilidade da sua igreja. Tá certo? Tem uma frase de um ex-presidente americano que ele dizia assim: não pergunte o que o seu país pode fazer por você. Pergunte, o que eu posso fazer pelo meu país? Nós poderíamos, nós podemos parafrasear essa frase dizendo: não pergunte o que a sua igreja pode fazer por você. Pergunte, a pergunta certa é: o que eu devo fazer pela minha igreja? O Senhor me chamou aqui para agregar, para somar, né? Para ajudar, para servir. Tá? Então a Bíblia diz: a igreja sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Uma igreja que é comprometida, uma igreja que evangeliza e que assume a responsabilidade, né? A igreja também, dentro da igreja também você deve servir, nós já falamos isso aqui, né? Então é você assumir o pacto de compromisso de que o Senhor te chamou para servir. Então após o batismo, sirva. Se você já servia, glória a Deus, sirva mais ainda. Mas após o batismo, encontre um lugar significativo de serviço para você. Como é que eu faço isso? Descobrindo os seus dons, né? Sendo equipado para servir, desenvolvendo um coração de servo, porque tem tudo a ver com motivação interna, né? Você servir ou não. Então você servir a Deus,
você servir ao reino de Deus, isso é um grande privilégio, né? Como Pedro diz aqui, servindo uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E finalmente, você também deve assumir o compromisso de sustentar o testemunho da sua igreja. É responsabilidade sua, né? Frequentar assiduamente, viver de modo exemplar, certo? Frequentar, por exemplo, a brasa fora do braseiro, ela se apaga mais rapidamente, né? Mas uma brasa junto com as outras brasas dentro do braseiro, ela vai permanecer ali quente, né? Ela não vai esfriar. E isso é importante, você assumir o compromisso de participar das reuniões da igreja, né? De não ser um membro fantasma, de ser um membro que frequenta, e você dá um bom exemplo para isso, tá certo? Uma outra coisa importante também, por contribuir financeiramente, regularmente, com a sua igreja, com a sua igreja. O Senhor não te chamou para aquela congregação, você deve ajudar aquela congregação a crescer, e isso inclui dízimos e oferta, certo? Não é pelo fato de que algumas igrejas dão mau exemplos, de que isso deixou de ser um princípio bíblico importantíssimo, certo? Deus nos chamou para sustentar a sua obra, também através dos recursos, ajudando a igreja a pagar suas contas, a assumir suas responsabilidades, a fim de que essa comunidade cresça e abençoe mais e mais vidas, a sustentar os ministérios dessa comunidade, né? Os projetos dessa comunidade. Então, não existe outro recurso. Deus estabeleceu como a igreja deveria se sustentar financeiramente. E qual é esse modelo? Quando você entrega seu dízimo, quando você entrega lá a sua oferta. Dizimar, queridos, é um ato de amor, certo? Então, todo crente que entende assim, olha, é Deus que me sustenta, eu sou apenas um mordomo, um administrador daquilo que o Senhor tem me dado. Quando você tem essa fé, a Bíblia diz que o teu cálice transborda. Aquilo que você dá, Deus dá de volta, né? Não por barganha. Eu não dou o meu dízimo como uma forma de barganhar com Deus. Senhor, eu vou dar o meu dízimo aqui para que o Senhor cure a minha doença, cure a doença do meu filho, né? Não é isso, você não entendeu nada se você pensar assim, mas como uma forma de fidelidade a Deus, certo? Por essa tão grande salvação que Ele me conferiu, por essa grande obra que Ele realizou na minha vida. Então sou eternamente grato, e quando eu dou o meu dízimo, eu não faço isso chorando, como diz Paulo, né? Deus ama quem dá com alegria. Eu faço isso por um ato de fé, entendendo que é Deus que me sustenta. Deus me sustentou no passado, Deus me sustenta hoje, Deus vai me sustentar no futuro. Então é um ato de fé, tá certo? Então sejam fiéis nos seus dízimos e nas suas ofertas na sua igreja local, certo? Então, queridos, é basicamente isso. Eu quero dizer para você que você deve ser um membro participativo. Minha oração é que o Senhor abençoe a sua vida e que você possa abençoar outras vidas através do seu crescimento espiritual, tá certo? Que o Senhor abençoe de verdade, né? Pastor, estou comprometido, e agora? E agora, meu querido? Filipenses 4:1, né? Portanto, meus amados e saudosos irmãos, minha alegria e coroa, permanecei assim, firmes no Senhor, amados. Então, é isso que eu tenho a dizer para você também. Permaneçam firmes, glorifique a Deus através do seu batismo, convide os seus familiares. Vai ser um dia tremendo, onde você vai poder testificar, certo? De que sua vida pertence única e exclusivamente a Deus, certo? Nós vamos nos encontrar lá, se Deus quiser, ok? Deus abençoe a sua vida abundantemente, né? E nos encontraremos no batismo. Amém, amados? Fica com Deus, fica na paz de Jesus.